Cami, I'm sad. Why? Yesterday I lost the train. How's that? And I was late. Você comprou algum trem, Marina, que eu não fiquei sabendo? No. Well, I missed the train then. Exactly. Eu já estava achando que tinha, sei lá, comprar um trem. É meio difícil perder um trem grande, talvez um trem de brinquedo. Mas esse é um erro muito comum que as pessoas cometem. E nesse vídeo a gente vai falar de 5 mistakes, 5 erros. Que podem ser facilmente evitados. Yes. E a gente vai conversar aqui sobre isso e te ajudar a pular por cima desses erros. Evita, ok? Let's go. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre it's e it's. Como assim it's? It's não é a mesma coisa? Acontece que um it's tem apostrophe S, right? Yes. É de it is. Isso, for example, it's sunny today. Yes, Right. it is sunny, so it's sunny. It's sunny, yes. Yeah. It is a dog. That's right. It's a teacher. No, she's a teacher. Okay, remember, então, Why it. not? Remember, it é um pronome que é usado. Sorry, I was just kidding. Okay, so don't forget, it is a pronoun, é um pronome que é usado para se referir a objetos, a dias, yes, objetos e animals, ok? That's right. E Not the teacher. Exactly. Mas o outro it's, aquele que não tem o apóstrofo, né? Right? Que é its, né? It's. Ele é um pronome possessivo. É que nem se eu dissesse assim, olha, the dog is running after its tail. Yes. Ou seja, o tail, o rabo, é de quem? Do dog. Ele é dono do tail dele, yeah, right? So, its tail. Então, é mais difícil aqui, né? Se não impossível. Não sei impossível, porque as pessoas, a gente tem humanizado bastante, né? Os pets, enfim. Mas, em vez de eu falar his e her pra falar do meu dog, né? Right? Então, we say it's. Por isso it's. E é muito confuso, essas duas palavras se confundem muito porque a pronúncia delas é igual, né? It's. Acontece que a escrita vai mudar, então a gente tem que tomar muito cuidado pra quando a gente usa um e quando a gente usa outro. Porque senão pode mudar totalmente o sentido. E ainda tem um it's que pode ser it has. Ah, é verdade. Com mas apóstrofe como S. que a gente vai saber disso? Guys, contexto, tá? O contexto é muito importante a gente, principalmente quando a gente está aprendendo, né, um idioma. Sure. A gente anotar exemplos disso é muito bom. Sempre funcionou comigo, né? Um exemplo de uso de cada um deles. Então, por exemplo, eu quero dizer que choveu por 5 dias. It has rained for 5 days. For 5 days. É muito mais comum a gente dizer it's rained. It's rained for 5 days, you know. Yes. I'm tired of that. Que o has a gente pode fazer a contracted form. It has, It it's. has. Alright. Yeah. Então, aqui, a gente não vai dizer it is rained. Como assim? É um particípio depois, né? Está, choveu. Doesn't make sense. Está chovido. Yeah. Então, é o contexto, né? Que nem no caso do cachorro, né? Sure. Então, não faria nenhum sentido a gente botar it has ali. Doesn't Exactly. make sense. Então, contexto é o segredo nesse caso. Mas Go. a gente usou um exemplo muito bom agora, quando a gente falou que choveu por 5 dias, né? It's rain for 5 days. Mas por que Or, não usar... For 5 days significa que foi por 5 dias. Ou seja, eu dei o tempo total de chuva, uma right? duração, né? Aquilo Yes. esteve acontecendo por essa duração. Yes, um determinado tempo. Teve uma duração ali. That's true. Mas se eu quisesse dizer que está chovendo desde segunda-feira? Well, then we cannot use for. A gente não vai usar o for e sim o since. So, it has rained since Monday. Since Monday quer dizer que está chovendo desde. A gente tem um ponto de O partida. ponto inicial, exactly. Diferente do que é o total, right? E muito cuidado, porque é muito comum ouvir a pronúncia errada do since. Eu escuto muito signs. Yeah, be careful. Okay, be careful with that, because it doesn't make sense, okay? Since and for. Great. But now, what about the apostrophe S? Like, Marina's hair is very long. Yes, porque é my hair. I bought it.
Exactly. So, I am the hair. owner of the hair, so Marina's hair. Yes, that's true. Yes. Isso, então a gente não tá dizendo que a Marina é cabelo, né? E nem que são várias Marinas. Camilas. Isso, não, então a gente não tá falando de Marinas, de 2, 3 Marinas, sei lá. Yes, porque esse é um erro muito comum, né? Muitas pessoas, não sei porquê, Fazem botam plural, apóstrofe S pra colocar no fazer plural. plural em inglês, yes. E não é bem assim que funciona, né? Na maior parte dos casos, o apóstrofe S depois de um nome, tá? Eu digo na maior parte dos casos, ele indica posse. Então, o que vier depois do Ele até pode apóstrofo ser S o verbo to be. Mas... Exactly. Mas, de novo, contexto. Yes. Tudo tem a ver com contexto, né? Então, nesse caso, que eu disse Marina's hair, tô dizendo que a Marina é cabelo. É cabelo, porque is é o verbo to be, né? Ser ou estar. Yes. E aqui não cabe, né? Marina é cabelo, não. É que nem... É cabelo dela, That's ok? right. That's right. É que nem se eu falar também Sabrina's cats. Yes. Right? Eu não tô dizendo que a Sabrina... Não, Poderia né? dizer que a Já não Sabrina é tem- uma gata, but... Mas nesse caso, cats... Yes, in a, English we don't say it. a concordância não funcionaria nesse exemplo Yes. muito bem, né? No. That's right. Então, muito cuidado mesmo com o apóstrofe S, tá? Não usa ele pra fazer plural. No. Pelo amor de Deus, don't do that. The next one is it's about pronunciation. R and age. Do you know how to pronounce it? Na verdade, isso me lembra uma história muito boa, antes pra gente começar a explicar. Há muito tempo atrás eu tinha um aluno que ele veio me contar, um aluno de 8 anos de idade, e ele veio me contar que na escola regular, ele desmentiu a professora na frente de todo mundo, ele corrigiu a professora de inglês na frente de todo mundo, porque a professora estava ensinando as colors pra ele, Yes. e ela falou a color red, ela disse head. Had. E aí, esse aluno, ele tinha estudado desde muito novo, então Yes. ele meio que sabia do que ela tava falando, né? Então ele disse Que não era had. não, ele disse não, professora, This is não, not ele a- disse assim, yeah. não é head é isso aqui. E daí ele me contou que ele com 8 anos de idade, ele apontava assim, ó, professora, head é isso aqui, ó. Had. A color a gente fala red. Red. Eu imagino a cara da professora, né? E a professora ficou dizendo que ele estava errado. Ela tentou abafar, né? Yeah. Mas enfim, professora, se você está assistindo isso, você estava errada. E o meu aluno estava certo. Mas enfim, isso mostra, ilustra bem como é a pronúncia do H e do R Yes. em inglês, né? Por exemplo, no caso do red, né? A color. The color Isso. red, vermelho, yes. Isso, que mostra que muitas vezes no inglês o R a gente vai ter que fazer essa volta assim. Ó, red. Yes, principalmente se for a primeira Rabbit. palavra, nunca vai ter o som de... Right? Exactly. It's always Exactly. red, rat. E as pessoas. things like that. E é Ring. comum que os falantes de português se confundam com isso, porque na verdade o nosso R é assim, né? Yes. Rua, rato. Quando começa é justamente assim, né? Ai. Quando começa a palavra. Exatamente. Então Yes. é normal você ler a palavra red como had, tá? Mas por isso que Yes. é bom saber a pronunciation, né? It's e o horse. R, exactly. Horse. E a gente tem que lembrar que o H, ele é pronunciado, ele existe em inglês. Exatamente. Diferente do português, né? Que, por exemplo, hora não tem é o som do O direto. So, in English we say horse. Mas não right. são todas as palavras. Exatamente. Então, só pra complementar aqui, pra você entender bem, o H, ele tem o som na maior parte das palavras. Em inglês, ele tem o som do nosso R. Por isso que a gente fala head, hat, né? Horse, like Marina said. Yes. Mas, como a Marina ia dizendo, em algumas palavras, o H será mudo. For example, I'm very honest. Eu sabia que tu ia usar esse exemplo. Yes. Very honest, And- that's right. When we talk about hours, Exactly. We don't say hours, we Yes. say hours. so be Okay? careful. Yes. E de novo, né? Tudo é uma questão de prática, de anotar pra se lembrar, né? Memorizar. Não tem outro jeito, é memorizar. Exactly. So, Marina, you lost your train. I missed. Yes, exactly. Yes. Esse é um erro muito, muito comum em inglês, porque o lost a gente usa, né, pra perder, né? Eu perdi. E o miss também. Yes, exactly. yeah. Só que são perder em dois sentidos, né? Yes. Por exemplo, assim, ai, Marina, I think I lost my watch. Eu acho que eu perdi meu relógio. Né? Então, você tá falando que tu perdeu e não Ele não sabe onde tá. tá, ele sumiu. Por isso que eu estranhei. Yes. Por exemplo, a Cami não poderia dizer I lost
my watch at home. Porque ela sabe que tá em casa, então não tá lost, não tá perdido. Se bem que depende, se a tua casa é meio bagunçada, é Bom, fácil de perder lá dentro. Cada um, right? Né? E o miss, ele tem esse sentido de tipo, ai, eu deixei passar, foi embora e eu não consegui pegar. Yes, so perdeu, mas ele ainda está lá. Exatamente. Né? Ele existe. Ele não tá perdido. Tu sabe onde ele tá. Sabe onde ele não tá. foi abduzido, yes. So, that's it. Lost and miss, a gente usa pra perder algo, but o lost é quando você não acha mais, quando você não sabe onde está essa coisa. Agora, o miss é pra quando você tem uma ideia de onde a coisa está. Isso, deixou passar, foi embora. For example, if I say, I lost my keys, é porque eu perdi, vou ter que mandar fazer chaves novas. But I missed my keys, é porque eu esqueci, eu só tô sem elas, mas eu esqueci. That's right, makes sense. Yeah. Né? O lost já indica exatamente isso, tá perdido, não sabemos onde está. Exactly. Né? That's right. And I think that's it for today, right, Marina? Yes. Então, lembre-se de lembrar, nossa, eu queria muito falar isso, lembre-se de lembrar, de praticar tudo que a gente falou aqui, porque, como a gente disse no início, né, são erros que podem ser facilmente evitados. Sure. Ok? So, that's it for today, right? So, Yes, send us messages. We love. Yes. And likes, we like likes too. Okay? Great. Bye. Bye. See you next time.